Fala, Abeiro! Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui hoje com você ao vivo nessa aula onde eu vou te ensinar a resolver uma questão de segunda fase da OAB de Penal, de uma forma muito simples, muito objetiva e certeira. Mas antes, deixa eu me apresentar, eu sou a professora Cíntia Veras, a sua professora de Direito Penal, que juntamente com a professora Ana Cristina, aquela sumidade, nós vamos te ajudar a realizar o seu sonho, que é de ser aprovado na OAB. Então, vê só, o que foi que eu pensei nessa aula aqui? Uma aula muito rápida, muito objetiva, só para você sentir como é tranquilo, como é fácil resolver questões. Obviamente que você vai ter todo o suporte em relação à teoria e para desenvolver a questão é técnica, somente técnica, porque eu sei que muitos de vocês, inclusive, têm mais dificuldade na hora de resolver as questões na prova segunda fase do que efetivamente resolver a peça. Então, isso não vai ser mais um problema para você daqui para frente, eu te garanto. Vamos embora. Antes, a questão que eu trouxe foi uma questão de crimes contra a administração pública que já foi cobrada na sua prova pela FGV. Então, eu quero dar uma revisadinha no que significa peculato, no que é o funcionário público. Vou dar uma revisada também aí no concurso de pessoas para a gente conseguir desenvolver melhor. Como funciona na hora da aula? Todas as nossas aulas ao vivo das oficinas, eu vou primeiro revisar a matéria com vocês, revisar toda a matéria que a gente vai fazer questões, e depois, quando a gente revisar toda a matéria, a gente vai resolver questões relativas àquele assunto. Então, é muito treino, porque você só vence a prova treinando. Não adianta, escuta o que eu estou lhe dizendo, não adianta assistir uma aula atrás da outra, PDF atrás do outro, se você não senta para treinar, você precisa treinar. Então, nós temos todo o arcabouço de aulas gravadas da parte de teoria, mas nas nossas oficinas ao vivo, que ficam gravadas, caso você não possa assistir naquele momento, a gente vai revisar contigo a parte de direito material e ainda fazer questões, treinar muito exaustivamente em relação àquele assunto que foi estudado no dia. Então, você vai pegar aquela matéria que você estudou para a primeira fase e vai revisar comigo e fazer questões sobre ela. Várias, inúmeras, infinitas. A gente passeia ali pelo assunto todo. Legislação penal extravagante também. É melzinho na chupeta. Vamos embora aqui só para você sentir um gostinho, para você ver como é que funciona. Vê só. Crime de peculato é um crime contra a administração pública, mas antes você tem que entender quem é o funcionário público. Veja só, o funcionário público para fins penais é aquele que ainda transitoriamente e ainda sem receber nada ou sem remuneração exerce uma função pública. Cuidado, não confunde com o conceito do direito administrativo. Para o direito penal, uma vez que você estiver exercendo a função pública, ainda que sem receber nada, ainda que transitoriamente, você é considerado um funcionário público, portanto, pode cometer crime contra a administração pública. Cíntia, dá um exemplo. Ok, o mesário, na época das eleições, por exemplo. O mesário, nas eleições, se muito ganha, é um lanche. Quando ganha? E ele é obrigado, ele tem que trabalhar ali e ele não recebe nada. É transitório. Acabou as eleições, ele para de ser funcionário público para fins penais. Naquele momento, ele pode cometer algum crime contra a administração pública, tá? Prevaricar, por exemplo, entre outros. Mas hoje eu quero focar com você no crime de peculato, que eu considero o crime que tem mais especificidades, é aquele crime que tem mais ramificações, que a sua prova gosta de desenvolver para o peculato furto, para o peculato culposo. Então vamos dar uma passeada, uma floreada nisso aí para a gente poder resolver as questões. Vê só. Funcionário público já lhe deu o bizu, já disse o que era, mas vê só. O que é que a lei, o Código Penal, traz para a gente em relação ao peculato? Ele diz o seguinte: o artigo 312, apropriar-se, se liga no verbo, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel. Então, o funcionário público vai se apropriar só de dinheiro? Não, dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Minha gente, eu tenho aqui uma posse mansa, uma posse desvigiada. Vocês lembram na época da pandemia que muita gente ficou trabalhando em casa, principalmente o serviço público que pôde também ficou em casa? Então, muitos servidores públicos, por exemplo, levaram notebooks para casa, computadores, celulares, impressoras, etc. Terminou a pandemia, veja, eles levaram para casa com uma posse mansa
e desvigiada. Não tinha ninguém vigiando eles. Eles levaram o notebook, levaram o computador, levaram o celular, a impressora, o que precisava para trabalhar em casa. Terminou a pandemia, o pessoal teve que voltar para o trabalho presencial. O funcionário público voltou, mas o celular não voltou, o notebook não voltou. Perceba, ele pegou para ele algo que não é dele, algo que é administração pública ou do particular, e ele ficou para ele como se fosse ele. Veja, ele não precisou tirar de ninguém. Ele pegou porque ele já tinha a posse. Era dele, ele usava aquele notebook para o trabalho, entende? Ele não pegou de outra pessoa, ele não pegou escondido de outra sala. Era dele. Ele tinha essa posse desvigiada, ele tinha essa posse mansa. Na prova, você vai ter um cuidado de se ligar nos verbos, tá? Para você não confundir, por exemplo, um crime de concussão e entre outros crimes da administração pública, corrupção passiva, etc. Então, no peculato é apropriar-se ou desviar-se. São dois verbos que a gente tem: apropriação e o próprio desvio. Desviar dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, tá bom? A gente vai desenvolver melhor aí com exemplos e etc, mas segura o coração aí. Esse exemplo da pandemia é o mais tranquilo. Só que o que cai na sua prova de segunda fase não é o caput do artigo 312, não é. Vai pedir o peculato furto ou o peculato culposo, especialmente o peculato culposo. Na sua prova, a FGV já cobrou, inclusive, na questão o peculato furto. A gente vai resolver essa questão sobre esse tema já já. Veja, o que é o peculato furto? No peculato furto, diferentemente do caput que a gente acabou de ver, que tem o servidor público tem a posse mansa e desvigiada, no peculato furto, o servidor não tem a posse de jeito nenhum e muito menos é desvigiado, já que ele nem tem a posse. Cíntia, e qual seria a diferença então de um furto para um peculato furto? É porque o peculato furto é cometido um crime por um funcionário público em virtude do cargo que ele exerce e ele se aproveita daquela situação, do fato dele ser servidor e do trabalho dele para cometer esse crime. Não é um simples furto. Se o servidor público furtar a casa de um amigo, furtar a sua casa, furtar o seu celular, furtar, enfim, vai ser furto do Código Penal, tranquilo. Mas se ele se aproveita da condição dele de funcionário público, do cargo dele para cometer esse furto, nesse caso eu tenho o peculato furto. Mas vamos ver aqui o que é que a lei diz pra gente no parágrafo, no parágrafo primeiro. Foca aqui. Olha. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre, ajuda para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. Veja só, vamos lá. Ele pode furtar sozinho. Digamos que eu trabalhe numa delegacia de polícia, que eu seja policial civil, e eu tô lá na delegacia de polícia trabalhando. E aí eu percebo que tem uma sala onde ficam os celulares, equipamentos eletrônicos e etc., que os policiais apreendem, que foram roubados, que foram furtados, que fruto de descaminho, fruto de contrabando e etc. Então, tá lá numa salinha e eu vejo que a porta tá aberta. Eu sei que aquela porta vive aberta, que a galera vive vacilando. E eu sei também que a câmara, o circuito de segurança interna da delegacia tá quebrado, porque, sei lá, a governadora não pagou o fornecedor de vigilância, ou então não renovou licitação, não fez a licitação, não tem câmera. Eu sei de tudo isso. Eu vou lá e pego um notebook e pego 2 celulares. Veja, eu não tinha a posse. Então não pode ser o peculato do capto. Eu furtei. E eu furtei com a facilidade de ser servidora pública. Não era qualquer pessoa que teria essa facilidade de entrar na delegacia, entrar nessa sala restrita, que é edição de produtos eletrônicos apreendidos, e poder pegar, furtar. Não é qualquer pessoa. Eu consegui, porque eu me aproveitei da minha condição de funcionária pública naquele trabalho. Por isso é um peculato furto. Mas pode acontecer também de eu concorrer com outra pessoa e aí trabalhar em concurso de pessoas para que outra pessoa furte e eu me aproveite. E aí a gente desmembra 2 situações que podem cair na sua prova. Preste atenção. Na primeira situação, imagine só, eu
trabalho nessa delegacia, sou policial civil e encontro com Clóvis. Clóvis é de uma terceirizada responsável pela limpeza da delegacia. E eu chego para Clóvis, e Clóvis, sabendo da minha condição de policial, chego lá com a camisa da Polícia Civil, tudo certinho. Diz, Clóvis, e aí, beleza, tudo bem? Vê só, Clóvis. É o seguinte, eu sei que tu tá acostumado a cometer uns furtozinhos e vender na Feira do Troca. Aqui em Recife, por exemplo, tem uma feira que chama Feira do Troca, que quando você vai lá, você já sabe que é coisa que não tem futuro, fruto de criminalidade. Então tem muito eletrônico, celular e etc. Ele, ó, Clóvis, eu chego pra Clóvis, Clóvis, eu sei que você vende um negocinho na Feira do Troca, vê só. Eu sei que você sabe que o circuito de vigilância interna aqui tá ferrado, não tá funcionando, e eu tenho acesso à sala dos eletrônicos que são apreendidos, que ficam aqui. Eu vou fazer o seguinte: amanhã, quando eu for embora, que eu for fechar a sala, eu vou fingir que eu esqueci a porta aberta. Eu vou deixar a porta aberta, a porta dos eletrônicos, da sala dos eletrônicos aberta. Você vai lá, furta o que der para furtar, vende na feira do troca e a gente divide. Nesse caso, Clóvis, sabendo da minha condição de funcionária pública, nós dois vamos responder por peculato furto em concurso de crimes, porque ele sabe da minha condição. Então, nesse caso, segundo o artigo 30 do Código Penal, as circunstâncias de ordem subjetiva vão se comunicar, porque Clóvis sabia da minha condição de funcionária pública, ele sabia que eu era policial. Agora imagine outra situação. Clóvis acabou de entrar nessa terceirizada, que é responsável pela limpeza lá da delegacia, e eu estou trabalhando sem farda, paisana. E aí eu percebo, eu fico sabendo das fofocas de Clóvis. Clóvis já foi detido por isso, por aquilo, sei da vida dele, por trás das câmeras, como diz assim, né, a vida dele pessoal. Aí eu chego para ele e digo assim, Clóvis, o seguinte, beleza, ó, meu nome é Cíntia, eu trabalho numa terceirizada aqui também, enfim, não, aqui perto, eu não trabalho nessa delegacia, mas conheço pessoas aqui, trabalho numa terceirizada e etc. E vê só, eu vou deixar essa porta, que eu sou responsável por essa chave, mas eu vou deixar essa porta aqui aberta, tu entra, pega aqui uns eletrônicos e vende na Feira do Trog e a gente racha essa quantia. Veja, a prova tem que deixar muito claro que Clóvis não sabe da minha condição de funcionária pública. Clóvis vai lá e topa. Eu deixo a porta aberta. Clóvis não tem muito conhecimento, não é uma pessoa que tem muito conhecimento sobre vida, muita instrução e etc. Então ele nem raciocina direito o porquê que eu teria essa chave ou não. Ele vai lá, entra, furta os equipamentos eletrônicos, vende na feira do troca, a gente rocha. A gente racha. A polícia descobre. Nesse caso, a gente vai aplicar o artigo 30 do Código Penal do concurso de pessoas, tornando essa circunstância de ordem subjetiva elementar para o crime, ou seja, nós dois também vamos responder pelo peculato furto? Não. Nesse caso, eu, servidora pública, respondo pelo peculato furto, porque eu concorri para que esse crime acontecesse, e Clóvis vai responder pelo crime de furto do Código Penal. Simples assim. Então, veja, vamos recapitular. Se por acaso a pessoa que está em concurso ali com o funcionário público sabe da condição de funcionário público, sabe que está se aproveitando em virtude do cargo, ele responde também por crime contra a administração pública. Se ele não sabe, essa circunstância não se comunica. Então ele vai responder por furto e eu, servidora pública, vou responder pelo peculato furto, ok? É tranquilo assim mesmo. E você vai entender ainda melhor quando a gente for resolver a questão, porque aqui a gente está só revisando. Numa prova de segunda fase, pressupõe que você gosta de direito penal. Eu suponho que você gosta de direito penal, já que você estudou, você escolheu fazer direito penal na segunda fase. Então, eu suponho também que você tem alguma intimidade com o assunto. Você pode até nem dominar todos os assuntos de direito penal. É óbvio que você vai precisar de uma revisão, mas o mínimo de intimidade eu sei que você tem. Então, veja só, a tranquilidade que é você somente revisar as aulas de direito material que vão estar lá gravadas. E, inclusive, eu ensino como você fazer isso de maneira muito rápida, por meio de slide, etc. Tem todos os bizus para facilitar a sua vida. E nas nossas aulas ao vivo, nos nossos encontros, você vai ter 100% de acesso a mim, para que a gente desenvolva a revisão e a resolução de questões dos temas mais variados e aqueles temas que são mais cobrados. Além disso,
você tem o meu telefone pessoal, o telefone pessoal da professora Ana Cristina, e isso não é balela. O que diferencia a nossa segunda fase aqui do SERS de Direito Penal de todos os outros cursos do Brasil é que você não vai estar numa lista de Telegram. Você não vai estar num grupo fechado que você não pode falar. Você vai estar num grupo aberto que todo dia você vai poder falar e desenvolver assuntos, temas, dúvidas, etc., com seus colegas e a gente te respondendo sempre, 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 todo santo dia. Ah, Cíntia, eu não gosto de falar em grupo, no privado. Cíntia, eu não gosto de falar no WhatsApp. Telefonema. Quantos e quantos alunos a gente não ligou, passou 20 minutos, uma hora no telefone para entender aquele aluno, para poder direcionar, montar um plano estratégico para aquele aluno que está com mais dificuldade. Quantas vezes eu não atendi telefone porque o aluno só queria chorar, só queria desabafar e muitas vezes eu acabava chorando com ele também. Então a gente faz questão de criar essa intimidade com você, porque a gente sabe da importância da realização desse sonho. E eu digo isso como ex-aluna da professora Ana Cristina. Há 13 anos, quando eu fiz minha OAB, eu estudei pelo SERS, o SERS estava caminhando, aí acho que já devia ter uns 2, 3 anos de vida, e eu fiz a minha prova pelo SERS, e eu fui aluna. E eu lembro que na época, o que me fez escolher o SERS foi justamente isso, esse atendimento de segunda fase personalizado, esse atendimento direcionado, eu ter acesso ao professor. Então, é o que eu costumo fazer com todos os meus alunos, não só de OAB, como de carreiras policiais, enfim. Eu realmente eu quero, para poder desenvolver bem o plano estratégico, fazer parte da sua vida, fazer parte da realização desse sonho. Então, é contato direto, você tem o nosso número pessoal, você tem acesso a gente todos os dias da semana, domingo a domingo, não importa o horário, tá? Pode confiar. Vamos embora, vamos continuar aqui. Peculato furto, a gente já bateu. Concurso de pessoas, a gente já bateu também. Qualquer coisa eu tô passando rápido, porque você quiser, você pode dar print aqui na sua tela, beleza? Ou então você pode requisitar o material que a gente envia para você também. Peculato culposo, também uma grande pedida da FGV, não só na primeira fase, como também na segunda fase. Como já caiu uma vez o peculato furto, é muito provável que caia num próximo exame ou até no próximo exame 44 também o peculato culposo. O que é o peculato culposo? E o peculato culposo ele é uma delícia, minha gente, porque ele tem esse detalhezinho aqui que você que vai estar com o vademecum lá na hora, com o mozão, né? Não vai precisar decorar, porque vai estar lá, você só vai precisar entender. Preste atenção. O peculato culposo é o seguinte: se um funcionário concorre culposamente, quando é culposamente, minha gente, é quando não tem intenção. Eu não quero cometer aquele crime, mas por negligência, imprudência ou imperícia, eu fui lá e cometi. Ferrou para mim. Vou responder de forma culposa, mas ferrou para mim de alguma maneira. Veja só, o parágrafo terceiro diz: no caso do parágrafo anterior, que é o parágrafo segundo, no caso do parágrafo anterior, a reparação do dano se precede sentença irrecorrível, ou seja, se é antes da sentença irrecorrível, a sentença penal condenatória transitada em julgado extingue a punibilidade. Se é posterior, reduz de metade a pena imposta. Vê só. Vamos trazer isso para o mundo prático. Digamos que eu trabalho nessa mesma delegacia, sou policial civil e eu tô lá na delegacia e sou responsável por fechar todas as salas quando termina o expediente. Eu sou essa responsável por fechar todas as salas quando termina o expediente. Acontece que um dia, meu marido me liga dizendo que a minha filha tá passando mal, Deus me livre, tá com febre e tal, e tá levando ela pra emergência. Eu fico nervosa, agoniada, tá na minha hora de largar. Eu vou me embora, deixo tudo aberto, agoniada, pranã, e vou socorrer a minha filha. Veja, eu não nem por um segundo eu pensei que pudesse acontecer alguma coisa, que alguém pudesse furtar, que alguém pudesse roubar e etc. Enfim, eu simplesmente fui embora. Mas, veja, eu tinha o dever de deixar tudo fechado. Eu não tinha. Aí, nesse dia, Clóvis, de uma terceirizada, percebeu que eu saí agoniada, foi olhar as portas e viu que estavam abertas. Ato contínuo, Clóvis vai lá e furta aparelhos eletrônicos, etc., e vende na feira do troca. Veja, eu não tenho relação nenhuma com Clóvis. Clóvis notou o movimento e foi lá e ela saiu agoniada. Deixa eu ver. Eu sei que ela é responsável por fechar as salas. Deixa eu ver se ela fechou mesmo. Foi lá e viu que eu não tinha fechado. E aí furtou produtos eletrônicos, furtou celulares, furtou notebooks, etc. E foi vender. Nesse caso, minha gente, eu não tive a intenção nenhuma, mas eu ainda assim vou ser processada. Por quê?
eu, de forma culposa, contribuí para que aquele crime acontecesse. Mas a lei diz o quê? Para mim, vê só, Cíntia. Se você reparar o dano antes da sentença irrecorrível, antes da sentença condenatória, sentença penal condenatória transitada em julgado, então, nesse caso, vai extinguir a punibilidade. Meu velho, ficha limpa. Réu primário, entendeu? Acabou-se. Não tem crime, acabou. Extinguiu punibilidade para você. Vai pagar por nada. Então, digamos que Clóvis tenha furtado um celular no valor de 5.000 reais. Eu restituo o valor ou devolvo o celular nas mesmas condições. Restituir antes de sentença penal irrecorrível. Cuidado. Antes de sentença penal transitada, condenatória transitada em julgado. Cuidado nesse detalhe que a prova pode te falar que teve um julgamento de primeiro grau, do juiz de primeiro grau ou do segundo grau e etc. Mas se a banca não disser que já teve sentença penal condenatória transitada em julgado, você já fica de orelha em pé, porque só é nessa condição. Então, se antes da sentença penal condenatória transitada em julgado eu restituir, reparar o dano, extingue minha punibilidade, não pago por nada. E se eu ficar batendo um pé dizendo poxa vida, velho. Eu saí agoniada, meu filho tava doente, me poupe. Eu não vou pagar por nada, não. Eu não vou devolver nada, não. Eu não vou arcar com esse prejuízo, não. Eu fico batendo o pé, batendo o pé, batendo o pé. A sentença penal transita em julgado. A sentença penal condenatória transita em julgado e se torna irrecorrível. Nesse caso, eu ainda tenho uma possibilidade. Se eu restituo, se eu reparo o dano depois da sentença penal condenatória transitada em julgado, a minha pena vai ser reduzida na metade, mas eu vou pagar. Ainda que minha pena seja reduzida na metade, tá? E lembra, no peculato culposo não vai ter, em hipótese alguma, o concurso de pessoas. Porque é culposo, né, minha gente? Ninguém faz um concurso de pessoas de forma culposa, tá? Na vida real, sim, existe esse tipo de injustiça, minha gente, na vida real é outro rolê, tá? É outro rolê que eu não vou nem conversar aqui. Aqui a gente conversa sobre prova. O que é que você tem que fazer para vencer a prova? O que é que você tem que fazer para vencer a FGV, ok? Revisado esses tópicos, agora eu vou adiantar aqui, porque isso é uma parte da nossa aula sobre crimes contra a administração pública. Eu vou adiantar e vou colocar uma questão para a gente resolver com esse tema, para você ver como é tranquilo demais. Deixa eu tirar aqui para eu já ir logo para a questão. Rapidinho, tá, minha gente? No instante eu chego na questão. Deixa eu ver aqui onde é que ela tá. Pronto, cheguei. Apareceu aí para vocês? Deixa eu ver se apareceu. Pronto, rapidinho a gente vai fazer essa questão. A gente já tá em 21 minutos, eu quero terminar essa aula em meia hora, para você não perder tempo, para você ver como é rápido, como é claro, como é objetivo. Vamos embora. Como é que já caiu em prova, como é que a FGV já pediu? O que é que eu ensino aos alunos? Você vai resolver a questão na questão. Quando você for para as perguntas, você já vai tendo esgotado todas as possibilidades de pergunta que a FGV possa lhe fazer. É assim que eu treino você. Eu treino você para você ir para as perguntas, para os itens, item A, item B, já tendo resolvido toda a questão no enunciado. É assim. Porque quando você chega para a resposta, você já terminou, já exauriu todas as hipóteses de pergunta da FGV. Você vai lendo e vai já resolvendo sem nem saber o que a FGV vai te perguntar. Quando você vai para os itens, para as alternativas, para ler quais são as perguntas específicas da FGV em relação àquele caso, você já sabe a resposta. Então, o seu trabalho vai ser somente ir lá no índice remissivo do Vadimeco e procurar a fundamentação, porque a resposta você já sabe. Eu digo muito aos meus alunos o seguinte: não deixe questão em branco. Não deixe questão em branco. Ainda que você não tenha tempo de procurar a fundamentação, se você sabe responder, responda qualquer coisa ali. Ainda que você reescreva o enunciado de uma maneira diferente, só dizendo sim ou não, e etc. Mas vai atrás do ponto dos 10 décimos, vai atrás do 0,5, sabe? Porque isso é determinante muitas vezes. Às vezes você fica por um pouquinho, e aquele pouquinho, se você tivesse chutado, se você não tivesse deixado em branco, você teria conseguido lograr isso e teria passado. Então, primeira coisa que você vai aprender no nosso curso é não deixar a questão em branco. Você vai aprender, inclusive, a como chutar, a como você responder para conseguir pelo menos um 0,5, 0,10, tá? Esses bisuzinhos todos a gente estuda também no curso. Como a gente apelar, como é que faz para apelar quando tá tudo uma merda, quando a gente vê que não tem solução. Mas vamos embora. Como é que resolve a questão? Vê só.
Sabendo que Vanessa, uma vizinha com quem nunca tinha conversado, a FGV não dá informação se ela não quer que você use a informação. Eu sei que existe uma Vanessa, que ela é uma vizinha de alguém que eu ainda não li, e que esse alguém nunca tinha conversado com essa Vanessa, tá? Essa é a minha primeira informação. Deixa eu apagar aqui para não ficar muito riscado. Sabendo que Vanessa, uma vizinha com quem nunca tinha conversado, praticava diversos furtos no bairro em que morava, João resolve convidá-las para juntos subtraírem R$ 1.000. Eu vou parar aqui, veja. Aí aqui eu já penso o seguinte: ok, eu tenho dois sujeitos nessa historinha, João e Vanessa. João e Vanessa são vizinhos, mas eles nunca nem conversaram. Só que João sabe que Vanessa, ó, tem a mãozinha mole, a mãozinha fácil, sabe que Vanessa gosta de furtar. Ele, opa! Aí ele vai lá em Vanessa e convida Vanessa para juntos subtraírem R$ 1.000. Até aqui, ok. Os dois iam praticar um crime de furto, né? Mas é de onde que ele vai furtar esses R$ 1.000 que ele planeja furtar? De um cartório do Tribunal de Justiça. Opa! Aí o que é que aqui a questão continua dizendo para você? Não contando para ela, contudo, que era funcionário público, nem que exercia suas funções nesse cartório. Meu amigo, no primeiro parágrafo você já vai dizer o que é que a FGV pode me perguntar. Veja, eu sei que tem dois sujeitos, eu sei que tem Vanessa e João, sei que eles são vizinhos, mas que Vanessa e ele nunca nem trocaram uma palavra. João, esperto, fica sabendo de uma fofoca em relação a Vanessa, que ela gosta de furtar. Chega lá para ela: olha, Vanessa, vamos furtar ali no cartório do Tribunal de Justiça. 1.000 conto? É limpeza, é tranquilidade. E esconde dela, não diz para ela que ele é funcionário público. Não diz. E Vanessa disse: oxe, bora, topa. Vanessa é acostumada a furtar, nem pergunta como é que ele vai conseguir entrar no Tribunal de Justiça, como é que ele vai ter acesso a esse cartório, etc. Só diz: beleza, top, vamos lá. A questão deixou claro que Vanessa não sabia. Então, a primeira coisa que eu penso: opa, se a FGV colocou duas pessoas numa questão, ela quer que eu pense sobre concurso. Ela quer que eu pense sobre concurso. Se ela falou sobre crimes contra a administração pública, se ela colocou um funcionário público, um servidor, e ainda disse que a outra pessoa não sabia da condição dele, é porque ela quer que eu desenvolva algo em relação se essa circunstância, se essa característica subjetiva vai se comunicar ou não. E aí eu já sei que eu assisti na aula com Cíntia que quando a outra pessoa que concorre para o crime não sabe da condição de funcionário público, nesse caso, a outra pessoa não responde por crime contra a administração pública. Essa circunstância não vai se comunicar. Aqui eu não vou aplicar o artigo 30 do Código Penal. Desenvolvi. Não sei nem se a FGV vai perguntar isso, mas eu já desenvolvi qualquer possibilidade de pergunta que a FGV possa fazer em relação a esse primeiro parágrafo. Aí eu continuo. Ok, e minha gente, você resolvendo assim, você vai ficando mais tranquilo, porque você sabe que na hora que chegarem as perguntas, você só vai ter o trabalho de pesquisar a fundamentação. Porque a resposta você já sabe, o desenvolvimento você já sabe, você já vai pontuar alguma coisa nessa questão, ainda que não dê tempo de você procurar a fundamentação. Vamos embora. Vamos lá, ok, tudo aconteceu, aí eles praticam então o delito e Vanessa fica surpresa com a facilidade que tiveram para chegar ao cofre do cartório. E até então Vanessa não sabe que ele é funcionário público. Descobertos os fatos pela Câmara de Segurança, são os dois agentes denunciados em 10 de março de 2015 pela prática do crime de peculato. Peculato furto, né? A questão não desenvolveu aqui, mas é o peculato furto, lá embaixo ele vai dizer. João foi notificado e citado pessoalmente, porque João é servidor público. Tá ok, tá tudo certinho. Enquanto Vanessa foi notificada e citada por edital, pois não foi localizada em sua residência. Minha gente, a FGV não dá informação, repito, que não queira que você utilize. Aí eu penso assim, ok, nesse segundo parágrafo, eu sei que eles furtaram, que Vanessa ficou impressionada com a facilidade como eles furtaram, mas até aí ok. As câmaras de segurança pegaram esse crime e eles foram ali processados e condenados pelo crime de peculato.
né? Condenados ainda não, né? Eu já estou me adiantando. Foram processados pelo crime de peculato. Houve a citação de João, tudo certinho, ele foi notificado e citado pessoalmente, que ele é servidor público. E Vanessa foi procurada, não foi encontrada, foi citada por edital. A residência dela não foi localizada. Eu já acendo mantendo. Com certeza, a FGV quer que eu saiba que eu desenvolva alguma coisa em relação à citação, a servidor público, ao caso de Vanessa. Não sei, mas eu vou me ligar aqui já em citação. Eu já levo minhas antenas aqui para o Código de Processo Penal. Aí eu continuo. A família de Vanessa constituiu advogado e o processo prosseguiu. Mas dele a ré não tomou conhecimento. O FGV repetindo aqui informação. Foi decretada revelia de Vanessa, que não compareceu aos atos processuais. Ao final, os acusados foram condenados pela prática prevista no 312, que é o peculato. Inclusive, ele poderia ter desenvolvido, né, o peculato furto, a pena de 2 anos de reclusão. Aí eu ainda fico com a pulga atrás da orelha. Meu Deus, e essa situação de Vanessa? Revel, não tomou conhecimento, citada por edital. Beleza, vamos continuar lendo. Ocorre que, na verdade, Vanessa estava presa na mesma comarca desde o dia 5 de março de 2015. Veja, se a FGV não dá informação em vão, isso você já sabe. Você não já sabe? Se a FGV te deu uma data aqui, ó, 10 de março de 2015, foi o dia que aconteceu a prática do crime, não foi? Deixa eu ver. Descoberto o fato pelas câmeras de segurança, são os dois agentes denunciados em 10 foi quando houve a denúncia. 10 de março de 2015 houve a denúncia. E Vanessa está presa desde o dia 5 de março. Antes da denúncia, Vanessa já estava presa. Minha gente, quando existe uma pessoa presa, nesse caso, a gente já vai aplicar aqui o 360 do Código de Processo Penal. E também a gente tem a súmula 351 do STF. O réu preso, ele tem que ter uma citação pessoal. Veja, o réu preso, ela estava presa antes de ter tido a denúncia. A citação dela tem que ser pessoal. Ela não poderia ser citada por edital. Eu nem sei se a FGV vai perguntar isso. Mas uma vez que a prova me diz que citou uma pessoa presa por meio de edital, já sei, meu amigo, nulidade. Nulidade na cabeça. Nulidade na cabeça. Se a questão está dizendo, se o enunciado está dizendo que ela foi sentenciada, então, em sede de apelação, antes de ir para o mérito, antes de adentrar o mérito, de apreciar o mérito, eu vou meter nulidade. Nulidade de todos os atos que aconteceram após essa citação, inclusive nulidade dessa sentença. Percebe? Veja, eu esgotei as possibilidades da FGV me perguntar qualquer coisa. Quando eu for para as perguntas, eu já vou sabendo da resposta. Eu já sei da resposta, tá? Ainda que eu não saiba a fundamentação, obviamente que eu te ensinando aqui, eu já fui dizendo a fundamentação, porque afinal eu preparei essa aula para te dar, eu sei quais são os artigos. Mas digamos que eu não saiba, eu vou lá no índice remissivo, vou estar com vadimeco, vou no índice remitivo, citação por edital, citação pessoal, citação de servidor público, citação de pessoa presa. Eu vou ler tudo que tem sobre citação. E é óbvio que eu vou achar minha resposta. É óbvio que eu vou conseguir fundamentar. Ok? Então vamos lá, vamos ver quais são as perguntas. Letra A. Qual argumento de direito processual poderia ser apresentado em favor de Vanessa em sede de apelação? Qual é o argumento, minha gente? A gente já respondeu de cara, minha gente. É a nulidade. A gente vai pedir a nulidade de cara, com base no enunciado da súmula 351, com base também no artigo 360 do Código do Processo Penal, e em sede de apelação, antes de enfrentar o mérito, eu vou pedir a nulidade de todos os atos que aconteceram após a citação, inclusive da sentença. Fácil demais, mel na chupeta. Quando você aprende a resolver a questão, ainda no desenvolvimento, ainda na leitura, você vai para as alternativas, você vai para os itens tranquilo, só para pesquisar a resposta. Letra B. No mérito, foi Vanessa corretamente condenada pela prática de peculato? Olhe, Vanessa não sabia que João era funcionário público, ela não pode ser condenada por peculato. Nesse concurso aí, as circunstâncias não se comunicam. Então, na prova, na hora de você fundamentar, você não pode citar somente o artigo 30. Você tem que desenvolver esse artigo 30. Você tem que dizer que, não, nesse caso, as circunstâncias de ordem subjetiva não vão se comunicar, porque não foram elementares ao crime. Deixa eu te dar outro exemplo.
Quando as circunstâncias se comunicam, porque são elementares ao crime, digamos que Clóvis é casado comigo e ele quer cometer um crime de violência doméstica contra mim. Eu tô querendo me divorciar dele, ele não quer se divorciar de mim. E ele diz: olha, se ela não vai ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. Aí chama um amigo dele, Eduardo, para me matar. Veja, Clóvis chamou Eduardo para me matar. Ele disse: Eduardo, eu quero matar a Cíntia porque ela quer terminar comigo. E se ela não ficar comigo, ela não fica com mais ninguém. Nesse caso, acontecendo o meu homicídio, o meu feminicídio, né? Os dois vão responder por feminicídio. Essa circunstância pessoal, subjetiva, vai também atingir Eduardo. Não só Clóvis, que era meu marido, mas Eduardo também, porque ele topou. Ele topou cometer um feminicídio. Ele topou. Ele topou ir contra, e quer dizer, cometer um crime que está embasado pela Lei Maria da Penha. Entendeu? Então, nesse caso, é elementado o crime. Nesse caso, a gente aplica o artigo 30. Nesse caso, as circunstâncias de ordem pessoal se comunicam. Se, por exemplo, Vanessa soubesse que João era servidor público, era funcionário público, e por isso ele tinha aquela facilidade para entrar no cartório, nesse caso, as circunstâncias também iam se comunicar. Mas a questão foi clara. Eles nunca tinham nem conversado. Vanessa, inclusive, ficou surpresa como ele conseguiu entrar fácil naquele cartório. Como ele conseguiu facilidade para cometer aquele furto junto com ela no cartório. Então, ela não sabia, nesse caso, as circunstâncias não se comunicam. E aqui eu fundamento, obviamente, com o artigo 30. E aí você vai dar pausa nesse vídeo depois, você vai dar um print, desenvolvo o artigo 30 e eu ainda lembro a você o que eu acabei de falar. Veja só, a simples afirmação de que as circunstâncias pessoais não se comunicam é insuficiente para a atribuição da pontuação completa. Quando a gente vai treinar, eu ensino, inclusive, a como você pontuar de forma completa, para você não pontuar só um pedacinho da questão, para você bater tudo. Então, simplesmente você dizer que as circunstâncias de caráter pessoal, de acordo com o artigo 30, nesse caso não se aplicam, nesse caso não se comunicam, é insuficiente. Você vai atingir só metade da pontuação. É importante que você diga também que não era elementar o crime. Pois quando elementares poderá haver comunicação, desde que o agente tenha conhecimento dessa situação. Da mesma forma, inadequada a afirmativa no sentido de que o particular não pode ser responsabilizado pelo crime de peculato, pois insuficiente, ok? Tranquilo assim, simples assim. É claro que você vai desenvolver a resposta da forma como você quiser. Eu ensino, inclusive, a você desenvolver de forma muito objetiva. Aqui eu coloco maior porque eu estou te ensinando, a gente está na aula e etc. Quando vai ficando mais para o final do curso, que a gente vai pegando mais nas teses mesmo, por exemplo, estudando no último exame, caiu organização criminosa e eu dei a questão inteira na revisão. Você pode procurar a revisão aqui no YouTube, a minha revisão do SERS um dia antes da prova, ou 2 dias antes da prova. Foi na sexta, foi no sábado, eu dei 2 revisões. E eu trouxe a questão inteira de organização criminosa. Inteira. E te ensinei como responder. Na revisão, aberta ao público para todo mundo. Então, veja só, é tranquilo, é fácil. E eu vou terminar a aula aqui, que eu já vou em 36 minutos. Eu disse que não ia ser longa. Eu espero você na segunda fase, comigo e com a professora Ana Cristina, para a gente detonar e a gente ajudar a realizar esse sonho. Pode confiar que aqui não tem erro. Se você fizer a sua parte, acabou-se. É vitória na certa. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Eu espero você.